Saudações à audiência do nosso canal Segurança e Defesa. Sou Wagner Coelho, do nosso programa Prosa Militar. Estou aqui na COP Internacional 2024 e encontrei aqui o ex-deputado federal, General Peternelli, na qual nós tivemos algumas conversas durante a tramitação do PL 1645, que virou a Lei 13.954, a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui para a gente tentar esclarecer alguns pontos em relação àquilo ali. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. É um prazer estarmos aqui. Toda conversa que contribui com os militares, com a segurança, com a defesa, é importante para o Brasil. É a própria COP aqui, que é a feira, e ainda mais aqui no stand do Sindicato das Indústrias de Defesa, É um prazer estarmos aí trocando ideia e buscando a melhor maneira de contribuir com os militares, com o nosso país. Beleza. General, é de conhecimento do senhor que aquela lei, naquele momento ali, ela foi elaborada pelo Ministério da Defesa, foi levada ao presidente Bolsonaro à época. Isso. E o senhor sabe que naquela época nós procuramos diversos parlamentares ali, inclusive acho que o seu partido era o PSL na época. PSL. E nós não fomos ali praticamente ouvidos naquele momento. Então essa lei é de conhecimento, eu sei que é de conhecimento de todos ali, essa lei prejudicou uma certa parcela das Forças Armadas, que são os veteranos, que são aquele pessoal da lacuna 2001 a 2019. Por que naquela época ali, essa lei teve que passar daquela maneira? Na realidade, lá no meu gabinete, nós sempre recebemos todos que procuravam o gabinete, que levava as informações. Depois de muitos estudos do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa pediu ao relator que procurasse aprovar a legislação da forma como foi aprovada. E um dos temas lá que era utilizado é exatamente a da meritocracia. Mas nesse contexto da meritocracia, é lógico que ocorrem algumas defasagens. Então, por exemplo, para os oficiais, 100% dos oficiais da Marinha e da Aeronáutica fazem o curso de altos estudos militares. No caso do Exército, a prova é realizada pela ECM. Então, nem todos os que participam do concurso da ECM, é um concurso difícil, o oficial da ECM o oficial do Exército estuda vários anos, muitas vezes, para poder lograr êxito na ECM. Então, os altos estudos militares para os oficiais, para uma boa parcela, ele também não contemplou. A lei também, naquela oportunidade, tentava abranger vários segmentos e atividades para poder estar com esse dado da meritocracia. Fica um período que ficou difícil, por exemplo, para os oficiais do Exército que já estavam aposentados, como é que eles iam dizer, vai pegar todo mundo? E até hoje ainda, no caso do Exército, não são todos que realizam os altos estudos militares. São somente 1/3 do efetivo dos oficiais do Exército. Nessa mesma ideia, uma parcela do segmento dos praças, eles também não tinham naquela oportunidade, na sua força, altos estudos militares. Consultado para saber como é que poderia fazer, o cara já aposentou, ele agora não tem como fazer, como é que pode buscar uma alternativa para conceder esse aumento sem ele mesmo ter aquele curso ou buscar uma maneira de compensar. Naquela oportunidade, as pessoas que foram consultadas da parte jurídica, o próprio MD, nós havíamos
também tido interesse e tudo mais, e a orientação que veio, né, da própria estrutura, do próprio relator, Que era o deputado Vinícius de Carvalho. que era o deputado Vinícius de Carvalho, é que ele tinha recebido a orientação de não realizar Nenhum tipo de modificação. de alterações no Tá. projeto, porque cada alteração que pudesse realizar num ponto poderia ter reflexo em outro ponto. Mas vamos lá, o senhor falou em duas coisas que o senhor falou agora para mim. Meritocracia, né? Então, sim, eu o senhor estou falou usando a mesma argumentação. O senhor falou, o que senhor foi acabou de falar agora utilizado. sobre os oficiais. Os oficiais nós sabemos, principalmente da Marinha, desde a década de 40, todos eles possuem altos estudos. Isso, mas né? no Exército não. Mas vamos lá, então os praças não tinham curso de altos estudos. Isso. Porém, quando foi dado esse altos estudos para os praças, o que aconteceu? Eles estipularam certos requisitos que até hoje são cobrados ali do praça. Nem todos fazem o curso de altos estudos. E isso trouxe uma série de problemas na carreira de diversos militares, né? Aí quando o senhor falou da meritocracia, eu pergunto, onde ficou a minha meritocracia? Eu entrei para o Corpo de Fuzileiros Navais em 1987. Passei 30 anos na caserna sem ser punido sequer uma vez. Isso. Cumpri missões de segurança de embaixadas, né, até segurança de presidente da República e diversas autoridades. E sempre cumpri com o meu requisito ali. Então, nós tivemos até uma discussão à época, discussão que eu digo com respeito, entendi, né, claro, sobre a matéria. tem que ser sempre então, até saiu na revista Sociedade Militar, o senhor Isso. deve recordar disso, que o senhor falou que era dali para frente. Então, esse pessoal de trás, que ficou para trás, que são os praças, hoje o problema aumentou de uma maneira que não sei se o senhor está ciente disso. Hoje nós temos sargentos da Marinha do Brasil voltando a ser recrutas na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O cara está deixando de ser sargento, terceiro, segundo sargento. Nós temos essa matéria. Na revista Sociedade Militar está explícita ali. E foi comprovado lá em Solacap, sargentos se apresentando para serem recrutas. Por quê? Porque a nossa carreira ficou totalmente estragada com essa lei, 13.954. Nós passamos a ser ali praticamente, e digo para o senhor, escórias da sociedade. A sociedade hoje condena todos os militares por terem tido reajustes salariais, que na época foi falado que aquilo não era um reajuste salarial, né? Porém, a alta cúpula das Forças Armadas nós sabemos que foram beneficiados sim. Né? Nós tivemos generais ali que tinham um salário que recebiam X e passaram a receber X mais Y, com essa mudança do percentual de altos estudos. Concorda comigo? Concordo com você. Então, e o que acontece? Para poder dizer que aquilo ali foi feito para os praças, criaram-se altos estudos para alguns praças também. Então, isso hoje ocasionou o quê? A falta da paridade entre os praças. Vou dar um exemplo só da Marinha do Brasil. Hoje nós temos sargento com curso de altos estudos, nível 2, né? Temos suboficiais com altos estudos nível 1 e temos suboficiais sem altos estudos. Temos suboficiais, por exemplo, antes da MP 2215, o senhor deve conhecer também, né? Foi a do FHC, onde acabou com aquela, tirou vários, inclusive do senhor. Várias coisas. Licença-prêmio. Acabou com tudo aquilo ali. Então, o que acontece? Eu eu afirmo para o senhor, os praças de 2001 a 2019, nós temos hoje cabos, terceiros sargentos passando necessidade. Nós temos pensionistas passando necessidade. Né? Então essa lei ela trouxe esse monte de problemas que não são só problemas financeiros, são problemas morais também, problemas de assim, a pessoa ficar naquilo, poxa, o que eu fiz de errado para merecer ficar de fora da tal meritocracia? Né? Então eu gostaria de perguntar ao senhor, que já foi deputado federal, essa lei ela pode ser modificada no futuro? Qualquer lei pode ser modificada no futuro. A própria Constituição, fora as causas pétreas, pode ser modificada. Então, para que isso ocorra, tem que ter um projeto de lei
esse projeto de lei tem que seguir a mesma sequência que seguiu o PL 1645. O próprio PL 1645. É designado um relator, esse relator passa... De preferência que ele não seja um relator, como foi feito, o próprio deputado Vinícius Carvalho falou, que ele foi escolhido a dedo ali pelas autoridades militares. Ele falou, eu tenho esse vídeo lá, ele falou isso. E outra coisa, que ele se vangloriou por diversas vezes, ele vai estar assistindo esse vídeo, foi a questão das medalhas, né? Foi condecorado com medalhas, foi escolhido e ele foi o relator do projeto. E como o senhor falou, esse projeto já veio determinado lá de cima, que não poderia ter qualquer tipo de alteração. Na realidade, quando o projeto veio, ele veio do Ministério da Defesa e, logicamente, no Ministério da Defesa, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica acompanharam todo o projeto que foi executado. Então, as forças naquele momento, junto com o Ministério da Defesa, junto com o presidente Bolsonaro, chegaram à conclusão de que aquele projeto seria benéfico para as Forças Armadas. Para uma parcela das Forças Armadas. Na realidade, você está abordando, né, uma situação que é do sargento durante um período de 10 anos. E eu, toda hora que você me fala sobre isso, eu volto a lembrar que uma parcela dos oficiais do Exército não fazem o autoestudo. Então, na realidade, até hoje, eles também não fazem esse estudo, não é 100% como ocorre com aquela parte. Então, o que eu procuro comentar, procuro argumentar, e que o Ministério da Defesa passou as informações para os parlamentares que foram lá, nós não participamos da confecção do projeto. Mas depois o ministro nos chamou, explicou que o projeto foi estudado, que cada força fez um estudo, de que especialistas participaram desse projeto e que o projeto seria muito positivo para as Forças Armadas. O ministro, na época, era o Azevedo, que era o ministro da Defesa, o general Fernando, que também procurou fazer o máximo possível para as forças, né? A intenção de todos, dos comandantes de força, do ministro da Defesa, do próprio presidente Bolsonaro, porque o próprio presidente Bolsonaro, ele tem a base, né, que o elegeu durante muito tempo no Rio de Janeiro. E foi a base mais prejudicada. Né? Eu não vou dizer se foi a mais ou a menos. Não, eu afirmo para o senhor que foi, porque eu faço parte dela. Não, eu sei, mas a parte dos oficiais do Exército também não fizeram autoestudos, também estão no mesmo... O senhor há de convir que o senhor deparou ali no plenário 7, eu não esqueço até hoje, o senhor deparou ali com praças das Forças Armadas, suboficiais da Marinha, sargentos do Quadro Especial. E eu sempre procurei ajudar o máximo. Então, o que acontece? Por que os oficiais que foram prejudicados com essa lei, eles não participaram desse debate junto a nós ali, reclamando os seus direitos também? É um ponto de vista que eles mesmo que não foram deveriam lá, responder isso. Poderiam dizer. Então, eu acho que quem está incomodado, ele tem que mover as águas para chegar até o teor da coisa. Acho que está muito certo, acho que vocês manterem, né, a vontade de fazer essa alteração, de propor alteração na lei, né? Ainda levamos o problema para ver o que solução poderia dar. Mas aí ficou numa situação de que, a partir daquele período, ou um pouco antes, já começou a ter na Marinha os autoestudos militares na Marinha. E aí ficou uma dúvida, mas quem já aposentou, que não teve a oportunidade de fazer os autoestudos militares? Era simples, era fazer o quê? Uma equiparação do curso. Vou dar um exemplo ao senhor. O soldado fuzileiro naval, que foi o meu caso, a gente praticamente presta 4 concursos.
dentro da força, para chegar ao posto máximo, que é o de suboficial. Né? Então, além de fazer a especialização, nós fazemos a formação de sargentos, curso de aperfeiçoamento de sargentos e uma habilitação para suboficial. Esse curso de habilitação, nós pegamos o histórico, o plano carreira de tudo aquilo ali. O curso de altos estudos, que é o CACENS hoje na Marinha, ele é um extrato daquele curso ali. Então seria simples fazer essa equiparação de curso. Nós levamos essas propostas lá e, na época, todos os deputados do PSL votaram contra. Mas isso não vem ao caso, que eu tenho fé em Deus que a gente ainda vai conseguir lutar, apesar de 5 anos. Na realidade, o PSL, que era o partido do presidente, ele seguia a orientação que vinha do próprio presidente, que vinha das atividades, e lá todos nós que votamos dessa forma tínhamos a convicção de que o que nós estávamos fazendo era o melhor para a força. O senhor tinha conhecimento que houve aquele acordo no Senado Federal? Não. O senhor teve conhecimento disso? Normalmente meu trabalho era junto da Câmara. Eu fiquei contente quando fui informado, né, por algumas pessoas que eu tenho contato, de que tinha um acordo que ia atender as reivindicações, e achei isso ótimo. E esse acordo até hoje, você acredita que não deram nenhum tipo de resposta? Ainda bem que eu não envolvo no acordo, né? Mas de qualquer maneira, deputado, agradeço a sua atenção. Eu estou sempre à agradeço suas palavras aí, desejo boa sorte na nova empreitada. Não, eu não. Não faz parte, eu não faço parte do sindicato. Eu agora faço parte de caminhada, de cuidar dos netos, de cuidar das famílias, né? E infelizmente não tive a oportunidade de continuar contribuindo com os recursos que eu sempre contribuí. Você falou do Fuso da Marinha, o próprio navio Hospital da Marinha, que está sendo construído para percorrer a calha do rio Amazonas, né? Na última parte nós destinamos mais de 10 milhões para o projeto. O próprio Exército, a própria Aeronáutica, eu sempre procurava dividir entre as forças, mas acabou gerando um atrito e eu não fui reeleito. Quem perdeu quando gera esse atrito somos nós. O próprio Hospital Militar aqui em São Paulo, no último ano, foram 7 milhões e meio que nós procuramos. Sempre colocamos recursos na academia, na escola de especialista, na Marinha. É para isso que nós estamos lá. E quando nós não trabalhamos em conjuntos, nós perdemos essa oportunidade. Além disso, apesar desse projeto, a presença lá fez com que, dizem que é difícil um deputado aprovar um projeto, lá, graças à equipe, nós aprovamos mais de 15 projetos. Esse documento de número único que hoje tem no país, né, que diz que a identidade é o CPF, o título de eleitor é o CPF, a carteira de trabalho, o número SUS, foi um projeto nosso. A caderneta de vacinação digital foi um projeto nosso. O teste do pezinho ampliado para o cidadão brasileiro foi um teste nosso. A valorização da carreira do professor também foi um projeto nosso. A desburocratização do carro blindado também foi um projeto nosso. E ainda até hoje brigo para que a escola pública tenha o mesmo material didático que as crianças da escola privada. E eu vou estar sempre em condições de querer ajudar o bem comum. Se não é na política, a gente procura uma instituição, procura ajudar daquela forma. A minha esposa é muito dada a isso daí. O importante é que a gente esteja contribuindo, né, com o foco no cidadão. E sempre me coloco à disposição. Digo que muitas vezes esse atrito, lá quando falava que eu não me preocupava com a pensionista, a minha esposa, né, vai ser uma pensionista. Vai ser pensionista. É lógico. É então, isso que nós falávamos na época ali. E é por isso mesmo que eu sempre digo que uma das coisas que sempre nos preocupou foi que a pensionista
tivesse o mesmo salário que o marido, quando o marido viesse a falecer. E conseguimos fazer com que isso fosse uma realidade. Mas elas então, foram tributadas, né? A minha esposa, né, ela vai receber o mesmo tanto. A tributação, se nós compararmos, já comentamos sobre isso também. Quando uma pessoa do INSS, ele morre, a mulher só fica com 60% do salário que ele recebia no INSS. E nós conseguimos fazer com que a nossa pensionista não entrasse na mesma regra e recebesse 100% do que o marido recebia. Era melhor que ela recebesse 110%, não resta a menor dúvida. Se dependesse de mim, ia receber 120%. Mas o que nós conseguimos foi que ela recebesse o mesmo valor do marido. Só uma última pergunta para o senhor. Pode perguntar tudo a respeito que quiser. da reformulação do Código Penal Militar, que o senhor foi o relator do projeto, eu acompanhei lá de Niterói. Isso. Eu estava acompanhando. Qual era a intenção do senhor? A minha intenção não foi nenhuma, a não ser atualizar o Código Penal Militar, que era ainda de 69, anterior à Constituição. Você lembrou muito bem. Eu consegui atualizar no Código Penal Militar mais de 300 atualizações, que deixou o Código Penal Militar mais atualizado do que era antes. E eu atendi a solicitação do próprio Superior Tribunal Militar. E ajudou muito nesse trabalho o subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Então o Código Penal Militar, né, dentre outras medidas provisórias que eu tive a oportunidade de relatar, ele foi atualizado e foi modificado mais de 300 modificações. E nele também, o que eu fiz, como qualquer outro projeto, inclusive dos militares, fui lá muitas vezes. Nesse caso do Código, eu reuni e mandei documentação para a Marinha, para o Exército, para a Aeronáutica, para o Judiciário Militar, para a Procuradoria Militar. Todas as PMs que tinham Judiciário Militar foram convidadas a participar, mandaram representantes. Ainda como havia alguma discordância, eu liguei na época, o comandante era o Coronel Salles, meu amigo pessoal, mandou os advogados da Polícia Militar de São Paulo para lá, de tal forma que o Código Penal Militar atendeu a um consenso de solicitação de todas as polícias militares que tinham judiciário militar e atendeu às solicitações do STM. Então, eu me orgulho muito de também ter conseguido passar esse projeto por unanimidade e que veio atualizar um código, porque algumas coisas do nosso código, né, não estavam contempladas. Sim, mas aí o senhor concorda. Qual foi a principal melhoria nesse código? A melhoria foi a atualização. O que isso trouxe de melhoria para os militares das Forças Armadas e as Forças Estaduais? O Código Penal... Depois pergunta se esse código está alinhado com o trabalho da Polícia Militar. O Código Militar atendeu às solicitações da Polícia Militar e, inclusive, algumas atividades que eu inseri no Código, que depois nós voltamos a tirar, eu inseri por solicitação da instituição. Não foi nenhuma má vontade ou interesse meu. Eu simplesmente, né, executei o consenso entre todas essas atividades. E digo que executei com orgulho, tanto que o código está sendo executado, trabalhado, foi muito ouvido, todos os militares de todas as áreas, várias pessoas, os próprios assessores militares que estavam lá, que eram assessores de senadores, de deputados,
foram lá, participaram, e o Código Penal Militar de hoje é um consenso entre as polícias militares e as Forças Armadas. Essas modificações que, porventura, estavam ocorrendo ali no Congresso Nacional nessa época, ele tinha alguma coisa a ver com a Lei 7524 de 86? O que é a Lei 7524? Não... Ela é uma lei que ela permite, na época, acho que, se eu não me engano, foi Sarney, né? Ela permite que os militares da reserva das Forças Armadas, eles tenham o direito de se pronunciar politicamente, sociologicamente e ideologicamente também. O Código Penal Militar contempla esse direito de pronunciamento. Porque tentaram nos calar no Congresso, não o senhor. Estou falando que tentaram... O que não pode, e continua valendo até hoje, é você se dirigir a um comandante ou um superior hierárquico, um policial militar aqui de São Paulo, falar mal, sem educação, sobre o comandante da polícia. Quer dizer, os preceitos da educação devem prevalecer. Mas o senhor sabe... Mas a manifestação do que concorda, do que discorda, se está bom ou se está ruim, né? Você verifica que o próprio Código Penal Militar previu que se o militar quer se candidatar, se ele quer sair candidato, sem nenhum problema. Hoje nós temos, das Forças Armadas, só temos 4. Mas se a gente consultar, é pouco se pensar em 513. Mas das polícias militares, nós temos 4 só da Polícia Militar de São Paulo. E temos representantes de todas as demais polícias, o que é muito importante. A Comissão de Segurança da Câmara, ela tem a sua Constituição muito bem expressada por esse representante. E nós temos que estar, em termos de Forças Armadas, Forças Auxiliares, unidos. Um bom exemplo para a gente copiar é a própria Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo. Só a Polícia Civil de São Paulo tem 5 deputados federais. Então isso é muito bom, porque tudo que vai na parte de segurança, de necessidade, de defesa de dos legislação, né? De defesa dos próprios interesses das Forças Armadas, temos que estar unidos. Mas aí que entra esses representantes que o senhor está dizendo, nós temos que fazer o quê? Representar a categoria, não uma parte da categoria, como foi feito à época. Tem que representar a categoria e, além do mais... As Forças Armadas são uma só, né, general? E tem que representar a categoria e não pode esquecer da população brasileira, da legislação, do país. E lá, no meu gabinete, sempre todos tiveram acesso. Tá bom. Qualquer segmento, e vai continuar tendo. O meu telefone, você tem meu telefone, vou repetir, 61 982 10 2022. Estou sempre à disposição para ouvir sugestões. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos juntos. Tá? Um abraço. Um abraço para o senhor também. Muito obrigado.